Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor James de História. Essa é uma aula para o 7º ano e olha só, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos. Essa aula é tanto para os meus alunos quanto para os alunos do professor Celso e do professor Lucas. Humildemente eu te peço licença para entrar dentro da sua casa e a gente começar agora a trabalhar um pouquinho mais sobre essa tal de sociedade americana. Esse conteúdo é um conteúdo novo, está no livro 2, na unidade 2. E antes de a gente começar a falar de um monte de coisa, o que vamos fazer é uma aula de base, para a gente saber do que vai se tratar essa unidade, do que vai tratar o livro agora. Tudo bem? Então olha só, para a gente voltar para esse contexto de povos, de sociedade, agora a gente vai pegar os povos de um novo continente, de um novo mundo. Que mundo é esse? Que continente é esse? É a América. Tudo bem? Estávamos falando na unidade passada sobre África, certo? Agora a gente vai ter outra ideia. Essa aula vai ser bem rapidinha, eu prometo, tá bom? A gente só vai ter uma noção de tudo isso na aula que vem, nos hangouts e tudo mais, a gente vai trabalhando mais. Beleza? Então vem aqui comigo no comecinho, a América antes dos europeus. A grande pergunta é, o que tinha aqui na América antes da chegada dos europeus? Tinha gente? Não tinha? A Europa veio até o Novo Mundo e trouxe gente para morar aqui? Não. Já existiam aqui os índios. Eram poucos, professor? Não. Eram mais de milhares, aproximadamente 50 milhões de índios distribuídos ao longo do continente americano todinho. É muita gente, não é? Meu amigo. Então, olha só, vamos então compreender essas sociedades. A primeira coisa é, você vai precisar saber o que é o Novo Mundo e o que é o Velho Mundo. E como que os europeus acharam esse tal de Novo Mundo. Antes de tudo isso, quando a Europa vai começar a se lançar ao mar, temos como referência o caminho para as Índias. Olha só, durante um período chamado Idade Média, você já deve ter ouvido falar, era muito difícil o cotidiano lá, a alimentação lá não era tão boa. Às vezes, especiarias faziam total diferença. Inclusive, cravo, canela, além de tudo isso, a seda era muito importante. Só que onde estava tudo isso? Olha aqui no mapa comigo. Estava aqui nas Índias. Aqui são as Índias. Aqui a Europa. O mapa está horrível, mas é o que temos. Aqui são as Índias. Só que essa rota comercial para chegar até as Índias estava extremamente difícil de atravessar. Deixa eu só desembaçar o fio aqui, senão eu vou tropeçar e vou cair online. Então olha só, estava extremamente difícil cruzar o mar Mediterrâneo e chegar até as Índias, porque a Itália está controlando essas rotas comerciais. Logo, é difícil chegar até as Índias e ainda se você vai cruzar o mar Mediterrâneo, você tem que pagar muitos impostos, muitas taxas. Logo então, Portugal é a pioneira a se lançar ao mar e tem a brilhante ideia de dar a volta e chegar até as Índias. Portugal está bem aqui, ó. Tá vendo? A ideia era contornar a África e chegar até as Índias. E o que vai acontecer? Essa história eu acho que você já sabe, de como que Portugal se lançou ao mar e como eles chegaram às Índias. Tudo bem? Só que antes disso tudo, como o nosso foco é as sociedades americanas, nós vamos saber de 3 principais navegantes, ou os grandes navegadores, que você tem que mais guardar na sua mente. Tudo bem? Quem são esses? Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e Américo Vespúcio. Tudo bem? Olha só. Cristóvão Colombo, em 1492, pensou em comprovar a esfericidade da Terra. Era uma proposta dele.
Só que essa esfericidade da Terra, ele acreditava que para chegar nas Índias seria possível dar a volta em torno da Terra, do globo, para chegar até as Índias, para chegar até a Ásia. Tudo bem? E o grande problema é que as pessoas não acreditavam nisso. Inclusive, naquela época, o pessoal achava que a Terra era plana. Meu Deus! Coisa que nunca mais iria acontecer. Mas enfim, olha só. Esse tal de Cristóvão Colombo vai tentar comprovar a esfericidade da Terra. Só que o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui e ele vai começar a se lançar um mar. Chegando até uma região conhecida como Antilhas. Quando ele chega nas Antilhas, ele se encontra com um grupo de pessoas e fala assim: cara, esses são os tais índios, e assim eu tenho certeza agora que eu consegui dar a volta ao mundo. Ele tinha conseguido? Não, ele tinha apenas chegado às Antilhas, e ele regressa dizendo que assim ele tinha encontrado. Logo, essa ideia de esfericidade da Terra foi comprovada com uma teoria mais ou menos, não tão forte assim, mas ele acreditou que havia chegado nas Índias. Beleza? Outra pessoa que você já deve ter ouvido falar é o Pedro Álvares Cabral. Em 1500 ele pega um grupo de embarcações e ele faz uma proposta de contornar a África através do périplo africano, que é este caminho aqui, até chegar à Índia, em Calicut. A ideia dele era contornar o Cabo da Boa Esperança, né, e chegar até as Índias. Só que no meio do caminho, você já deve ter ouvido isso, ventos o empurraram para um novo lugar. E aí, este novo lugar chama-se Brasil. Logo, vem o tal do descobrimento do Brasil. Sejamos francos, Portugal e boa parte do continente europeu já tinham ideia de que existia uma porção de terra do outro lado do oceano. E é através disso que a gente coloca aspas ao falar em descobrimento do Brasil. Havia já uma intencionalidade de chegar nessa região. Tanto é que em 1494 você tem uma linha que separa o mundo entre conquistas espanholas e conquistas portuguesas, puxada para o lado de cá. É o Tratado de Tordesilhas. Lembra-se disso? O Tratado de Tordesilhas, então, puxa a 100 léguas uma linha imaginária que separa as porções de conquista da Espanha e de Portugal. Beleza? Olha só. Nosso querido, então, Pedro Álvares Cabral, em 1500, descobre o Brasil e depois o que ele faz? Segue rumo em direção a Calicut, nas Índias. Um outro navegador que você deve guardar na sua mente é esse carinha aqui, ó, Américo Vespúcio. O Vespúcio faz uma outra proposta. Ele tenta buscar saber um pouco mais sobre essa porção de terra que o seu brother, Cristóvão Colombo, tinha encontrado. Essa expedição, então, o Américo Vespúcio sai, patrocinado por Portugal e Espanha, e faz uma nova descoberta. Ao invés de achar uma porção de terra, o que ele acha? Um continente todinho à disposição de novas conquistas. Por isso, então, que nós chamamos a América de América. Deu para entender? Por conta de Américo Vespúcio. Além disso, beleza, a América foi descoberta, mas já existiam pessoas aqui dentro, certo? Beleza. Como então essas pessoas chegaram aqui? Elas vieram de barco? Elas vieram nadando? Elas vieram correndo? Olha só, existem duas teorias que você tem que saber.
A primeira é do Estreito de Bering e a outra são dos remadores da Polinésia que saem lá da Oceania. Se você se lembra disso, lá na sexta série, você já deve ter ouvido falar que a África é o berço da humanidade. E é daqui onde surgem os nossos primeiros ancestrais, que tomam o continente europeu, que tomam a região da Ásia, da Oceania. E esses grupos vão se espalhando cada vez mais, indo atrás de quê? De caças, chegando até o extremo norte da Sibéria. Só que durante o período glacial, uma ponte de gelo une os dois lados do globo, chegando a unir esses dois continentes, e esse grupo de população passa para dentro da América do Norte. Da América do Norte eles continuam descendo, vão para a América Central, e da América Central chegam à América do Sul. Facinho. Esses povos e essa população que aqui chega começa a se desenvolver. Só que o grande problema é que esses povos são entendidos como algo único. São todos índios. Mas é isso? Não. São totalmente diferentes entre si e diferente dos índios lá da região da Índia. Beleza? Olha só. Esses povos nativos da América, eles podem ser chamados também de pré-colombianos. Pré-colombianos porque estão dentro da América antes do descobrimento de Cristóvão Colombo. Beleza? Esses povos ocupam o norte, a América do Norte, são os Cherokee, os Moicanos, os Apaches. Veremos todos eles lá na frente. Na América Central, você tem os Maias, os Aztecas. Na América do Sul, você tem os Incas e os povos indígenas do Brasil. O que podemos, então, juntar como características destes povos? Olha só. Primeiro ponto, são teocracias. Teocracias onde você tem o representante das vontades divinas sendo um líder do Estado. Tudo bem? Outra coisa, são povos que têm não só um Deus, mas vários deuses. São politeístas. Esse politeísmo, as divindades representam fenômenos da natureza. Além disso, é uma sociedade dividida, escalonada, uma sociedade de castas. Você tem os responsáveis por passar todas as vontades dos deuses, você tem os responsáveis por trabalhar a terra, os responsáveis por defender a terra, ou o exército. Capiche? Facinho? Olha só, também é uma servidão coletiva. Todos são obrigados a trabalhar em prol do Estado e da vontade dos deuses. Além de tudo isso que eu estou te falando, a gente pode dividir como características comuns a parte de economia. Existem 3 modelos econômicos. Não se preocupa, nós veremos cada um desses povos, cada um tem seu modelo econômico, tudo bem? Mas basicamente você tem que saber que alguns são caçadores-coletores. Logo eles são o quê? Nômades. Não tem moradia fixa. Vão atrás dos seus mantimentos, extraem aquilo, caçam animais da região. Depois que começa a ter uma escassez, eles mudam-se de lugar. Outro ponto, a economia é de subsistência. Já existe a agricultura? Sim, os caçadores-coletores também existe, mas não é característica destes povos, de alguns grupos específicos. A economia de subsistência visa o quê? Produzir só o necessário. Tem agricultura? Tem. Tem pesca? Tem. Tem caça? Sim. São coletores? Sim.
coletam, plantam, mas plantam só o necessário, contrário da produção agrícola de excedentes. A produção agrícola por excedentes visa a produzir demais e com o que sobra, o que você faz? Você vai até uma tribo ou uma aldeia ao lado e pergunta, cara, está sobrando tudo isso daqui e eu preciso de tal coisa, você decide trocar comigo? O cara fala, vale a pena. Então o que acontece? Uma troca. Essa troca, detalhe, não tem moedas aqui, beleza? Produção agrícola de excedentes, através de trocas, beleza? Galera, é só isso, só para a gente começar. Aula que vem, a gente fala um pouquinho mais sobre esses povos, sobre a sociedade americana. Tudo bem? Forte abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.